Olá e bem-vindos a este episódio do Counter Currents. Sou o Larry Johnson. Antes de começarmos, por favor, curta e inscreva-se no canal. Temos algo novo, espero que vocês achem fascinante e informativo hoje. Conversando com Robert Barnes. Robert é advogado. Fez a graduação em Yale e a Faculdade de Direito da Universidade de Wisconsin. Mas o mais importante ele é um dos comentaristas políticos mais perspicazes. Ele conhece pessoas muito próximas da administração Trump e oferece insights únicos sobre, por assim dizer, o colapso mental de Donald Trump. A pergunta é: será que Donald Trump ainda será presidente daqui a um ano? Esse é um dos assuntos que vamos tratar. Fiquem ligados. Tudo bem? Ao vivo e em pessoa, Robert Barnes. Beleza, cara? Ei, sempre admirei suas análises concisas. Mas, acima de tudo, você esteve certo muito mais vezes do que errado. Sim, às vezes, infelizmente, é. Então, que diabos está acontecendo na Casa Branca? Vamos começar por aí, porque é preciso partir de algumas suposições básicas sobre por que Trump está fazendo o que faz. Ele está jogando xadrez em 5 dimensões. Eles o trancaram em outra sala. Eles dão McDonald's para ele e Suzy Wiles e sua turma que estão comandando. Ou ninguém está no comando. Tudo bem, 3 possibilidades extremas. Qual delas você acha que Trump está comandando demais no momento, dado seu estado mental em declínio que começou no outono. Então é uma combinação de idade e estresse. Acho que vimos isso com Biden. As pessoas não percebem. Vimos problemas de saúde com Ronald Reagan no fim do mandato. Certo. Com Woodrow Wilson, foi a esposa dele quem administrou a Casa Branca nos últimos 6 meses. Então, isso já aconteceu antes, mas não houve um risco do mesmo nível que há agora. A Guerra Fria impunha restrições que impediam que se chegasse a extremos nessa direção. Então, o presidente definitivamente está no comando e o faz a um ponto que deixa todos ao redor apreensivos. Quando estive lá em janeiro, ouvi de várias pessoas que estavam descrevendo alguém que começava a perder o controle. E é aí que muita gente da esquerda e da mídia errou, porque tinham aquela caricatura do Trump, certo? Eles pensavam, ele é um narcisista maligno, um psicopata. O professor Sachs e outros. Por isso não perceberam bem a mudança. Eles achavam que tinham visto um lobo, mas na verdade não tinham. Agora o lobo está realmente ali. Alguém que está perdendo a cabeça, que está se transformando na caricatura. O efeito líquido disso é que não reconhecem nem avaliam o risco que isso representa. Digo ao pessoal que os filtros ele é narcisista e semelhantes não funcionam direito. É mais como uma criança de 3 anos. Ou para quem convive com entes queridos e os vê regredir de repente, você mencionou isso, o filtro some, sabe? Trump já foi sem filtro, mas não como agora. Não, tipo, ei, talvez European Union tricote o mundo amanhã. Não, esse tipo de falta de filtro. Não, tipo, vou dar uma alfinetada no Papa, sabe? Esse tipo de coisa. E aí as pessoas acabam achando que é só se gabar. Tem uma parte do cérebro dele que realmente acha que foi ele quem escolheu o Papa. Quero dizer, por isso o European Union fico tentando dizer às pessoas, não é isso. É literalmente isso que passa na cabeça dele. Ele pensa, talvez European Union vire presidente da Venezuela. Quer dizer, não é mais brincadeira. E todo mundo ao redor dele na Casa Branca está nervoso. Chegou a esse ponto. Meses atrás, basicamente disseram a todo mundo para não compartilhar qualquer informação negativa com ele. Isso vai disparar sua fúria. E Suzy Wiles reverteu isso 2 semanas atrás, quando percebeu que poderíamos ter o fim do mundo nas mãos, a menos que começassem a compartilhar informações negativas. Quer dizer, literalmente estavam alimentando ele com vídeos de 2 minutos mostrando coisas explodindo. É por isso que ele se aborrece quando ainda lê o New York Times. Então, se você quer que ele receba informações negativas, não vá à Casa Branca porque você não quer ter que lidar com seu temperamento. Você vaza para o New York Times. Isto é surreal em tantos níveis. Por isso todo mundo falou, às vezes fora dos registros, às vezes em registro público, sobre como nos metemos em tudo isso. Mas, até certo ponto, ele ainda controla as coisas. O que aconteceu mais ou menos no fim de semana passado foi que Vance simplesmente assumiu a liderança sem deixar o Trump controlar a obtenção do cessar-fogo.
E, sabe, talvez Vance não tenha compartilhado os 10 pontos com a gente, mas a ideia era, vai, publica isso, vai ser bom, estamos prontos, conseguimos o cessar-fogo, vai dar certo. Ele faz o Trump publicar e então o Trump vê a reação política e decide que não concordou com nenhum dos 10 pontos. Isso colocou Vance numa espécie de enrascada. Vance ia negociar com pessoas do Departamento de Estado e do Departamento de Defesa, com seu amigo de longa data desde a Faculdade de Direito, o secretário do Exército Driscoll e outros. E em vez disso, o Trump sabota. Diz, não, vocês vão levar Wyckoff e Kushner. E a única razão pela qual os iranianos foram com a proposta foi que queriam encontrar o Vance porque todo mundo sabe que ele é contra a guerra, acha que é uma guerra estúpida e quer nos tirar Mas, no meio do processo, já havia avanço. O Trump puxou o tapete de novo bem no meio. Disse, não, voltem ao que combinamos originalmente. E mantenham o Bibi envolvido. Certifiquem-se de continuar ligando para o Bibi. Pelo que entendi por vários relatórios que saíram, os iranianos ficaram meio chocados com o nível em que até o vice-presidente dos Estados Unidos não tem autoridade para tomar decisões, certo? Sim, ouvi isso do Morandi. O Morandi é um bom amigo meu. Ele é da Virgínia, aliás. Ele é um cara fascinante. Ele recomendou o livro Going to Tehran. É realmente um livro fantástico, escrito por ex-integrantes do Departamento de Estado que saíram em protesto contra a guerra do Iraque. É impressionante como quase tudo que eles previram acabou se desenrolando. No sentido da mentalidade iraniana, da forma de pensar deles como, sabe, tudo aquilo era previsível e como estávamos marchando rumo a uma guerra desastrosa e inevitável por causa da influência institucional que havia em Washington, Distrito de Colômbia. Mas o problema é que o Trump passa a esquecer coisas de um dia para o outro. Quero dizer, às vezes quando ele diz que não se lembra de algo ter sido colocado ali, hoje em dia isso é realmente verdade. Ele vai se lembrar de coisas que não aconteceram. Algumas postagens são uma bobagem presunçosa. Algumas ele realmente convence a si mesmo de que são verdadeiras. As pessoas ao redor dele têm de explicar, não, isso não é verdade, mas estão tão assustadas com seu temperamento, sua fúria e com a forma como ele ataca todo mundo. Quer dizer, a Riley Gaines European Union não conseguia acreditar nisso. Pensei, cara, isso é completamente fora da casinha. Completamente. Quero dizer, a crítica foi bem leve. Algo como talvez não se compare a Jesus na Páscoa. Talvez, né? Certo, pessoal, esperem um segundo. Temos algo importante para contar a vocês. Antes de mais nada, muito obrigado por todo o apoio incrível. Nossa equipe tem trabalhado muito para trazer convidados perspicazes, formatos novos e aprimorados, e análises sólidas e de alta qualidade toda semana. Nossa próxima meta é chegar aos 100 mil inscritos e conseguir o botão de prata. Vamos conseguir isso juntos. Cada curtida, comentário, compartilhamento e inscrição realmente nos ajuda a crescer e a continuar melhorando. Certo? Então, vamos voltar ao vídeo. E ele explode com ela. O que você está vendo é que isso é rotina. E só houve um pouquinho de cobertura porque a imprensa não deu a devida atenção. Quase ninguém na direita, além de Alex Jones, percebeu. A declaração da Melania na semana passada foi muito incomum. Há pessoas naquele círculo que, sabe, dizem que ela nunca gostou de como Trump lidou com os arquivos do Epstein, porque isso ia sujar o nome dela. E essas histórias continuam surgindo, mas essa não foi a razão principal para ela ter feito o que fez. A Casa Branca não fazia ideia de que ela ia dizer algo sobre o Epstein. Eles acharam que era só um post no Facebook dela sobre os filhos. Então ela mandou juntar a imprensa e fazer declarações. Certo, e eles foram pegos completamente de surpresa. E ela passou boa parte do tempo falando de como Epstein é terrível e de que precisam convocar todas as vítimas, permitindo que prestem depoimento em registro público. O que torna isso relevante é que, segundo a lei americana, se você depõe em registro no Congresso, não pode ser processado por difamação. Isso lhes dá a imunidade que eles vinham buscando. E ela sabe que isso vai apontar o dedo para um monte de gente no círculo do Trump, inclusive no gabinete, como Howard Lutton, e ela não se importou. Não se surpreenda se, sabe, ela tem estado bem ao lado dele com frequência. Sabe, tipo, normalmente a cada 2 dias você vê algo com ela por ali. Isso acontecia muito mais no primeiro mandato. Não se surpreenda se você começar a não vê-la tão frequentemente em público ao lado do presidente. O gatilho aparente foi toda aquela loucura da Páscoa, com ele lá junto de um cara vestido de coelho da Páscoa. E havia muitas crianças e ele começa a falar sobre guerra de forma exaltada. E ela ficou tipo, ai, meu Deus, ela tem sido alvo de muita coisa disso. Não, ele sempre teve um temperamento ruim, mas agora ele explode por qualquer coisa. Quer dizer, por coisas que nem fazem sentido. E então todo mundo ao redor dele anda pisando em ovos o tempo todo.
E há muitos nas Forças Armadas que, sabe, não vão acatar ou estão dizendo que não acatariam uma ordem dele caso ele ordenasse exterminar em massa a população civil. Isso. Então mais deles precisam começar a pensar no próprio futuro porque, quero dizer, o Trump não pode perdoar todo mundo. Quanto mais crimes de guerra ele ordenar que as pessoas cometam, mais elas têm que saber que vão acabar ficando com a culpa. O Trump vai perdoar a si mesmo, perdoar a família e perdoar todos os membros do gabinete que estiveram se aproveitando e lucrando. Ele não vai perdoar. European Union, acho. Cada soldado que já acatou uma ordem sua. Quero dizer, ordens assim, sabe, de simplesmente matar gente no mar. Sim, essas coisas todas. Ele se imagina como esse conquistador maluco, não é bem o Trump, não foi isso que ele prometeu nem no primeiro mandato. Além disso, ele perdeu a empatia. É tudo o que se vê na demência de início precoce. Perde-se a empatia, a memória, o controle do temperamento, a capacidade de tomar decisões some, o filtro desaparece. Está tudo aí. Muita gente achava que ele nunca teve empatia, mas European Union sei do primeiro mandato por relatos. Ele sempre se incomodava quando qualquer soldado dos Estados Unidos morria. Ele ficava paranoico com essas coisas. Lembra daquela situação na Síria no primeiro mandato? Pois é, a gente ligou e atingiu um aeroporto vazio. Isso foi no primeiro mandato do Trump. Agora é tipo, talvez European Union acabe com a sua civilização amanhã. Houve uma grande mudança. Este não é o mesmo Trump e European Union ia dizer isso. A confabulação. De novo, isso é outro sintoma de demência. E confabulação, para quem não conhece, é quando você diz algo demonstravelmente falso, mas acredita que é verdade. Você genuinamente acredita, mas não tem consciência de que está mentindo. Acha que está falando a verdade, é disso que estamos falando. E ele faz isso o tempo todo. Havia uma parte disso que as pessoas não viram no começo, porque parecia só a personalidade arrogante dele, e elas não perceberam que o que está acontecendo agora é diferente. O Vance oscila. Não fique falando muito perto dele, ele alterna entre chorar e rir. Para ele, o nível de insanidade, isso não era o que ele tinha concordado, primeiro. Segundo, ele não pretende concorrer em 2028. Ele sabe que essa chance já passou. Ele foi ao evento Turning Point, quase ninguém apareceu, e todas as perguntas eram sobre Epstein, Israel e a guerra com o Irã. E ele sabia que isso ia acontecer, mas mesmo assim, foi lá e fez. O foco dele agora é, será que ele consegue? Ele está começando a adotar a posição do Dr. Parsi. European Union queria ver como iam vender isso. Ou seja, o Irã aceita o que já aceitou antes. Mas, digamos que o Trump vence, aceitando certas limitações no enriquecimento nuclear. E em troca sempre será, temos de levantar todas as sanções, todas têm de ser suspensas, tudo. European Union me perguntava como iam vender isso. No evento Turning Point, Vance apresentou isso no estilo do Trump. Ele disse, se conseguirmos algumas limitações no enriquecimento nuclear, vamos tornar o Irã mais rico do que nunca, e tal. E European Union pensei, uau, essa é uma boa argumentação. Fico feliz em ouvir isso, porque soa como algo viável se isso acontecer. European Union sei que isso é o que ele quer. Então, vou dar crédito, esse é o foco dele. Ele ainda está otimista de que vai conseguir aprovar isso. A questão é lidar com o temperamento, a mentalidade e o estado de espírito do Trump no dia a dia. Então estive com Alex Jones semana passada, depois que a insanidade do Trump atingiu o auge com essa ideia de acabar com civilizações. E o Alex ouviu do próprio círculo dele, incluindo Roger Stone e outros. Disseram que o Trump estava se perdendo e já vinha se perdendo mentalmente há um tempo. E então sugeriram que fôssemos super agressivos para garantir que a mensagem saísse a qualquer custo. European Union falei da ideia toda. J.D. Vance tem que treinar as habilidades do futebol americano do colégio, posicionar-se certo, avançar, derrubar Delo, levar Delo para baixo, pôr Nano no bunker, criar um tipo de coletiva de imprensa falsa, um monte de coletivas de imprensa falsas, onde o Trump só ouça aplausos o dia todo. Ele ainda podia fingir que está na Segunda Guerra Mundial e que acabou de vencer dela. Seja o que for, manter Delo lá embaixo, longe do botão nuclear, longe de qualquer poder de decisão. E isso viralizou. Foi esse vídeo que aparentemente irritou o Trump. Havia pelo menos 50% de chance de European Union ser incluído. Mas por sorte me deixaram de fora no último minuto. Não abalou o Trump, mas tivemos de fazer o que era preciso para chamar a atenção dele. Em Washington isso está sendo subestimado. É como quando eles acobertaram o Biden.
Quero dizer, todo mundo ao redor do Biden sabia que ele havia realmente perdido a cabeça cerca de um ano antes, lá por 2023. E mesmo assim eles abafaram por um ano. Aí perceberam que tinham de fazer o mundo ver o problema, porque ele provavelmente seria derrotado em novembro, e se vencesse, teriam um problema maior nas mãos. Por isso marcaram aquele debate tão cedo, para que o mundo visse o que vemos todos os dias. Tem gente na Casa Branca que precisa começar a vazar mais informações, a explicar isso melhor. Basicamente, a maneira como fizeram o Trump entender que nunca apoiaram a guerra foi vazar a informação para o jornal The New York Times. Agora, até certo ponto, gente como o Rubio não é tão firme na sala. Vance foi o único que se mostrou firme ali. Mesmo Kinney ou Ratcliffe, as palavras eram fortes, mas o tom não. Com o Trump, se o seu tom não for firme, não surte efeito nenhum. E todos sabem que ele está perdendo o controle. Em vez de agir, Vance é o único tentando fazer alguma coisa. Os outros têm medo de serem atacados, não querem ser o alvo dessas agressões. É como crianças com um pai abusivo. A mãe finge que está tudo bem, não se preocupem. Tenta manter todo mundo na negação, mas dá para ver os olhos roxos. Dá para ver os machucados estranhos. Está na cara. E as crianças andam pisando em ovos. E venho dizendo para o pessoal lá em cima há meses que não se pode deixar isso acontecer, que ele pode fazer algo incrivelmente desastroso, porque ele vive cada vez mais num mundo sombrio de fantasia, totalmente desconectado da realidade. Ele imagina coisas o tempo todo. Ele realmente convenceu a si mesmo de que eles não haviam atingido nenhuma das nossas bases. É como com meus amigos conservadores da geração Baby Boomer. Quero dizer, vocês viveram isso e viram. Mas European Union pensei que com tantas fontes independentes de mídia hoje em dia, a capacidade de doutrinar alguém seria bem menor. Mas os conservadores da geração Baby Boomer estão totalmente nessa. Você vê esses caras aparecerem por aí. European Union entende os generais faturarem com cheques do complexo industrial militar, como Kennan e os outros. Mas você também vê caras sinceros elogiarem isso como o maior esforço militar de todos os tempos. O mais bem-sucedido de todos. Infelizmente, o Trump acredita em tudo isso. Ele está nessa mesma bolha. E isso é reforçado pelo que o cerca. É a versão ruim do pensamento positivo. Quando o European Union era criança, adorava o Heart of the Deal do Trump. European Union, me lembro de ter dito isso para o Bob Kennedy. Meus 2 livros favoritos depois que meu pai morreu, quando o European Union tinha 12 anos, foram To Seek a Newer World, de Robert Kennedy Sr. European Union carregava aquele livrinho de bolso depois que todos nós o tínhamos lido. E o outro era o livro A Arte do Acordo, do Donald Trump. E minha parte favorita de A Arte do Acordo sempre foi: espere o melhor, mas prepare-se sempre para o pior. Pensei, esse é um ótimo equilíbrio. Mantenha o pensamento positivo, com que o Trump cresceu. Sabe, todo aquele negócio do Norman Vincent Peale e tal. Isso. Mas isso o ancora na realidade. E essa segunda parte simplesmente não existe mais em nada do que o Trump faz. Não há preparação para o pior. Nada está ligado à realidade. É por isso que ele improvisa todo dia. E o problema é que ele improvisa com o futuro econômico do mundo inteiro. Ele está improvisando, quero dizer. O que ele está inventando agora tem, ao longo de tudo, muita confissão que vira projeção. Então, sempre que ele diz que o Irã está implorando por algo, quer dizer que é ele quem está implorando. Quando ele diz que ele o recusou, significa que foi o Irã que o recusou. Certo, é tudo isso. O Pentágono sabe que não conseguem fazer um bloqueio. Como afinal vão fazer um embargo eficaz no meio? Há gente ao redor deles que sabe disso. Então o Vance está tentando orquestrar o acordo. E o objetivo é conseguir que o Trump aprove de um jeito que... European Union disse, só anunciem que o acordo está fechado. Faça o Trump dizer não. Sabe o que quero dizer? Quer dizer, neste ponto você tem que começar a tratá-lo como um pai idoso com demência, tomando decisões por ele porque ele não consegue por si mesmo. E se as pessoas não acordarem para o quão perigoso isso está ficando, podemos sentir esse perigo na pele e é com isso que estou preocupado. Deixa a European Union te contar o que um amigo meu, ainda na ativa e envolvido nisso tudo, me disse. Perguntei a ele ontem o que está acontecendo com esse bloqueio. Porque European Union disse exatamente o seu ponto. Não temos navios no lugar para fazer isso. E ele respondeu, na verdade não estamos bloqueando o estreito agora. Estamos mais agindo como um segurança de shopping no Golfo de Oman, sabe? Exatamente. European Union, acho que o Trump pensou e parte do cérebro do Trump que ele não queria se envolver, ele ficou totalmente apavorado com o esforço desastroso de ir apreender urânio enriquecido. Porque, quero dizer, nada daquilo teve a ver com resgatar um piloto. Quer dizer, um piloto caiu e temos por hábito resgatá-lo, mas não foi isso que aconteceu.
O que aconteceu é que eles invadiram. Por isso ele cancelou tudo o fim de semana inteiro. Dava para ver que algo estava por vir pelo que ele estava cancelando. E o objetivo inteiro era que ele achava que iria aparecer e anunciar: olha, fizemos essa missão extraordinária. Conseguimos tudo. Destruímos. Fim da história. E em vez disso, eles apanharam porque o Trump tinha convencido a si mesmo sobre a superioridade aérea. Ele mente sobre isso o tempo todo. Isso é inacreditável. Ficarei muito surpreso se a morte de Haig aparecer lá quando esta guerra acabar oficialmente. Os dias dele estão contados. Ele estava tentando afastar o Driscoll, porque o Driscoll é um possível substituto. O Driscoll seria uma enorme melhoria. Ah, sim, concordo. Na verdade, European Union estava, fazendo criminologia na época da Guerra Fria. E você era jovem naquela época, no auge dos anos 70, entrando nos anos 80. Mas você sempre ficava, olhando para a parada de 9 de maio para ver quem estava em cima do mausoléu de Lenin. Então agora a European Union olha para o artigo do New York Times da última segunda do mesmo jeito. Então, o Vance se opôs. E depois veio aquele tipo de oposição com meia boca do Rubio, do Ratcliffe e do Kenney. E o Kenney foi descrito, especialmente, como alguém sem muita firmeza, e aí a Susie Wiles, fazendo a Butterfly McQueen, dizendo, European Union, não sei nada sobre parto e bebês. Exatamente. Mas quem tomou a decisão foi o Trump, e o Hegseth foi quem o aplaudiu. European Union, pensei, pronto, ele está acabado. Exatamente. Quero dizer, ele sempre foi meio lento desde o começo, embora tenha tentado me convencer anos atrás que ele tinha saído do trem neoconservador, que reconhecia aqueles erros, que nunca mais faríamos aquilo. E como parte do jeitinho dele de voltar ao círculo do Trump, já que ele era tipo o cara de fim de semana da Fox News, ele nem era um apresentador principal da Fox News, certo? E isso importa para o Trump porque ele conversa com o Sean Hannity todas as noites, o que é inacreditável. Então ele literalmente assiste a Fox News, às vezes vê a Cable News Network, às vezes lê respostas nas suas postagens no Truth Social e sempre lê o New York Times. É isso, ele não obtém nada de podcasters. Acontece quando alguém faz a ele uma pergunta do tipo Tucker. Ele não sabia a resposta porque não assiste ao que o Tucker diz. Ele não revisa nada do que faz. Então as suas fontes estão piores do que nunca, em termos de informação, e as pessoas ao redor dele não compartilhavam informações negativas. Agora começaram a compartilhar e ele não consegue evitar alguns comentários nas redes sociais e algumas matérias do New York Times. Então, quando o New York Times começou a mostrar, ei, presidente, lembre-se, as pessoas realmente se opuseram. Aí ele fica tipo, sério? Quero dizer, o quão ruins as coisas estão. Bem, ele impulsionou a ideia, mas fingia que todo mundo concordava. Então, me dá a sua opinião. Então essa última postagem dele sobre Jesus, o Jon Stewart, acabou de detonar isso de forma hilária. Mas quem inventou aquilo? Quem fez aquela imagem? Porque European Union não vejo o Trump sendo assim. Ele não vai usar o Grok para criar uma imagem e dizer, crie isso para mim. Alguém na equipe dele, achou que era uma boa ideia. E o que está acontecendo é que há duas coisas. Existem certos grupos dentro disso. Ele aceita essas sugestões. Ele as recebe por mensagens de pessoas que apoiam e querem convencê-lo de que estão com ele, porque no segundo mandato o que ele fez foi substituir, Da última vez ele tinha uma mistura de gente do establishment político e de forasteiros. Então ele diz, European Union não vou fazer isso. Bem, European Union pensei que isso poderia ser uma melhoria. Mas, em vez disso, o que ele fez? Bem, duas coisas aconteceram. Uma é que qualquer pessoa que não fazia parte da campanha tinha de passar pelo crivo de Howard Lutnick, Ellison Adelson e os outros. Então o lobby Israel primeiro pôde escolher a dedo qualquer pessoa em altos cargos, exceto Vance, Gabbard e Kennedy, porque esses quatro faziam parte da campanha, então já estavam garantidos. Vejo gente preocupada com Vance, se ele realmente é contra a guerra. Ele é absolutamente contra a guerra. Ele está recebendo muita pressão por isso internamente. É daí que vem as matérias vazadas no Financial Times, como um ataque hoje, dizendo, ele não é realmente o sucessor. Ele não é realmente o cara. Ele sabia que isso ia acontecer. Ele não se importa. Ele não pretende concorrer de forma alguma em 2028. Muitos membros-chave da sua equipe já estão pulando do barco porque já sabem que isso é um desastre. Ele está apenas tentando evitar que o mundo exploda. Enquanto ainda é vice-presidente, depois vai para casa, vai escrever livros. Talvez concorra a governador no futuro e volte a se envolver. Mas ele viu tudo explodir bem à sua frente. E ele era muito próximo de Charlie Clark.
Então isso ainda o incomoda. Mas basicamente o processo de tomada de decisão de Trump é o que ele faz com essas verdades. E frequentemente esses memes vêm de alguém no próprio aplicativo, que os envia para ele ou ele os vê postados. Essa é a fonte mais comum desses memes. Mas a segunda fonte hoje em dia são essas pessoas bajuladoras. Porque antigamente ele gostava de bajuladores e de durões. Essa era a única forma de ganhar o respeito de Trump. Agora ele não quer mais os durões, ele só quer os bajuladores. Então as pessoas procuram isso, sabem que ele gosta desse tipo de memes e imagens e acabam reforçando seus piores traços. É como se você tivesse um ente querido com deficiência mental que, digamos, delira e acha que é a segunda vinda de alguém, tipo Alexandre o Grande, e vive como se realmente fosse. E alguém os incentiva o tempo todo. Lembra, você fez isso e aquilo. É isso que essas pessoas são. É isso que os bajuladores fazem. O outro está alimentando isso. É daí que vem a ideia de que, os iranianos estão implorando para que os bombardeemos. São esses lunáticos que dizem isso para ele. E normalmente ele costumava ter um filtro, que apesar da sua reputação, ele sabia o que era besteira e o que não era. Agora ele não sabe mais a diferença. Ele não sabe distinguir o que é real do que não é, o que é besteira dele, besteira dos outros e o que é verdade. Nada disso existe. Ele se convence de todo tipo de coisa o tempo todo e continua numa viagem emocional. Era como um aluno da sexta série, agora é como um aluno da terceira série. Logo vai ser como o jardim de infância. E é aí que seu ego domina, não porque você seja narcisista, mas porque você não sabe diferenciar você do resto do mundo. Como uma criança de 2 ou 3 anos, ele não tem, digamos, essas noções e está entrando nesse espaço. Por isso eles têm de começar a retirá-lo sistematicamente das decisões, em algum nível. É muito difícil aplicar a 25ª emenda, porque é preciso a maioria do gabinete e 2/3 da Câmara dos Representantes e 2/3 do Senado. É mais fácil fazer impeachment, sinceramente. Mas a coisa mais fácil, quero dizer, eles fizeram isso com Reagan, as pessoas não percebem que fizeram isso com Reagan, mas... Certo. Mas não estava. Na verdade, European Union sabia disso na época por um amigo meu que participava e o informava sobre alguns assuntos da América Central. E, sabe, ele não estava em sintonia. Mas me parece que, digamos, as nuvens de tempestade política estão bem visíveis no horizonte e os republicanos, imagino, têm alguma vontade de sobreviver. Então, em que momento essa vontade de sobreviver entra em ação e eles dizem, temos que fazer algo com Trump? Ou você acha que vão deixar passar até o desastre acontecer em novembro? Tantos deles não têm coragem ou fibra alguma que agora o lado positivo é o seguinte. No momento ele não consegue aprovar seu orçamento, o orçamento de defesa. Ele não consegue aprovar dinheiro para uma guerra contra o Irã. Se isso tiver que ir a voto, acredito que você verá a Câmara dos Representantes votar para dizer que ele não tem autoridade para ir adiante contra o Irã. E isso porque o Congresso, os 4 democratas que tolamente votaram assim da primeira vez, receberam todo tipo de críticas e perceberam que cometeram um grande erro. Eles também estavam acostumados ao lobby israelense ter um poder imbatível. Não entendem que isso acabou há muito tempo. E isso já passou politicamente. E então bastava 1 ou 2 membros da Câmara dos Representantes votarem ao contrário. Nancy Mace e Lauren Boebert já pularam do trem. Elas veem que isso está vindo. Mace está concorrendo ao cargo de governadora da Carolina do Sul. Boebert está em uma disputa muito acirrada no Colorado. Eles sabem que será preciso um mini milagre para Boebert vencer a reeleição. E cada vez mais membros da Câmara dos Representantes percebem isso porque um amigo meu, Richard Barris, faz muitas pesquisas de opinião. E os democratas agora estão à frente por 11 a 12 pontos na votação genérica. Mesmo em estados como Flórida, Texas e Iowa, onde Trump costuma vencer por 2 dígitos. No momento estão a caminho de perder cerca de 53 cadeiras no Senado, talvez mais. Vão perder o Maine, perder o Alasca, perder Iowa, perder Ohio, perder a Carolina do Norte. Também é provável que percam pelo menos um entre Nebraska, Texas, Flórida e Carolina do Sul, podendo perder os 4 se as coisas seguirem de certa maneira. Porque se Graham for indicado novamente na Carolina do Sul, ele vai perder a eleição geral. 1/3 dos republicanos naquele estado dizem que não votarão em Graham na eleição geral. Certo. A Flórida está muito mais em risco. European Union odiaria se aquele Vindman virasse senador. Seria um pesadelo. Mas, sabe, há a chance de que vão perder várias governaturas. Vão perder estados. Outra coisa que está acontecendo é que, normalmente na política americana, a nacionalização de uma eleição é limitada. Então, talvez se limite à Câmara dos Representantes, talvez ao Senado. Mas, normalmente, isso não se reflete nas governaturas. Eleições para as assembleias estaduais, para conselhos municipais e para câmaras de vereadores.
Isso vem desde o final de 2025, desde que Trump quebrou a promessa pela primeira vez à base anti-guerra no verão e com suas promessas sobre Epstein. Eles enfureceram uma parte do eleitorado original dele, que agora só quer punir os republicanos onde puder. Por exemplo, Whittier, na Califórnia, terra dos Quakers onde Richard Nixon nasceu, certo? Reduto republicano de velha guarda, com mais de um século. Pois é, várias eleições para o Conselho Municipal aconteceram ontem à noite. Votaram nos democratas por mais de 20 pontos. É isso que está acontecendo. Então essas pessoas têm cobrado com força os representantes em Washington. Estamos em território de 2006, estamos em território de 1994, 1966, 1974. E, para quem lembra de 1946, para quem não sabe, aquelas foram eleições tipo tsunami, com perdas massivas na Câmara dos Representantes e no Senado. E não só ali, perdas enormes também nas assembleias estaduais, nos senados estaduais e nos cargos de governador. E isso importa porque estamos caminhando para 2030, na verdade para o redesenho dos distritos eleitorais. Se os democratas tiverem controle, por exemplo, desses governos estaduais, talvez deixemos de ter o colégio eleitoral para eleger o presidente. Se mais 4 ou 5 estados tiverem a trifeta democrata, legislatura estadual e governo estadual, e aderirem ao acordo, teremos mais de 270 votos do colégio eleitoral, prometidos a dar seus votos ao vencedor da votação popular nacional. De repente teremos eleições presidenciais decididas pelo voto popular nacional pela primeira vez. Sim, e aí as áreas rurais ficam muito prejudicadas. Exatamente. Todos e os estados pequenos também. Os estados que são mais competitivos. Outra questão é que perderam 2 grupos. Os novos apoiadores do Make America Great Again e os apoiadores originais do Make America Great Again. Os novos apoiadores do Make America Hispânicos da classe trabalhadora, eleitores negros da classe trabalhadora e eleitores jovens, que no início não apoiavam Trump, mas apoiaram em 2024. Foi isso que o tirou de 4 pontos atrás na votação popular para vencer por cerca de 1,5 ponto mais ou menos. Isso agora pode ter consequências maiores daqui para frente. Esses novos apoiadores se afastaram desde o outono, desde que ele fez o primeiro bombardeio no Irã e cometeu o primeiro erro com os arquivos sobre Epstein e não cumpriu o resto. Promessa de reforma do chamado Estado Profundo e outras coisas. Esses votos já estavam abandonando o barco. E isso é especialmente impactante em lugares como Flórida, Texas, Arizona e Nevada, porque o voto mexicano-americano, o voto cubano-americano e o voto porto-riquenho, que ele havia atraído em massa, se afastaram. E muitos eleitores jovens. Agora o segundo grupo também se afastou. E esse era o Make America Great Again original. Make America Great Again, que tinha 2 pilares da ala anti-guerra e ala anti-imigração, e a ala anti-guerra está totalmente fora do movimento. Eles se sentem traídos, sabotados, ficam enfurecidos diariamente. European Union recebo muitas dessas mensagens. Ei, Barnes, valeu por dizer que Trump seria contra... Sim. A culpa é toda sua. Exatamente, exatamente. E o outro pilar, que ele está prestes a destruir, é o pilar anti-imigração. Eles vêm trabalhando em um projeto de anistia há algum tempo. Eles já têm os votos na Câmara dos Representantes e no Senado para aprovar o... Trump já disse ao jornal New York Times que pretende fazer pilot, e a anistia seria para cerca de 17 milhões de pessoas. Não seria cidadania imediata, mas haveria um caminho para a cidadania. E quando os democratas assumirem, eles concluirão essa última etapa. E aí você tem 17 milhões de potenciais eleitores democratas. Então, isso está começando a atingir os republicanos. Mike Johnson estava em total negação. Há apenas 2 meses ele dizia às pessoas que iam conquistar mais cadeiras na Câmara. Era por aí que ele andava. Acabou que ele estava totalmente despreparado para o cargo. Tem mais um desses caras. Eles o levam para aquele barquinho, e ele sai de lá totalmente diferente. Ele é de um jeito antes de entrar no barquinho. E quando sai do barquinho, vira alguém a favor da guerra. Não sei que tipo de mágica eles colocam naquele barquinho. Não sei se é hipnose, alguma operação psicológica da Agência Central de Inteligência, ou o quê, mas ele ainda acreditava em tudo aquilo. Mas o grupo republicano na Câmara sabe que está em apuros sérios. Os senadores e as disputas agora estão em apuros enormes, porque eles estão perdendo em Iowa. Estão atrás em Ohio. Estão atrás no Maine, estão atrás no Alasca, estão muito atrás na Carolina do Norte. E aí perceberam, de repente está acirrado na Flórida, no Texas, na Carolina do Sul e em Nebraska. Tem um candidato independente disputando por lá, e as pessoas esquecem que os estados das grandes planícies aqui nos Estados Unidos têm uma longa tradição anti-guerra. Lembra do Bob Dole e do vice? Ah, claro, essa é uma das minhas falas favoritas do Bob Dole, de 1966. Se a European Union pudesse contabilizar toda a dívida de todas as guerras do Partido Democrata, isso era uma velha tradição republicana que Trump havia revitalizado, até decidir queimá-la e pôr fogo em tudo. Aparentemente, é isso que ele quis dizer com explodir todas as pontes, com cortar relações com todos os aliados. Quer dizer, ele antagonizou a Maloney, antagonizou o Papa, foi atrás, você sabe, da Riley Gaines, do Alex Jones, do Tucker Carlson.
da Megyn Kelly, é literalmente uma lista de quem são alguns dos seus apoiadores mais populares. E é tipo, queima essa ponte, queima essa ponte. Até alguém como Vance tem que andar na ponta dos pés porque você sabe o Trump fica paranoico. Lembra, o Trump disse que talvez o Vance não devesse ir porque não seria seguro. Foi quase como uma ameaça velada. Era tipo, mas o que diabos está acontecendo aqui? Mas isso dá uma ideia de como está a cabeça dele. Isso se foi. Temos um lunático. É isso aí. É a loucura de Ray Lear. Se você ler Ray Lear, vai ver que no começo, a loucura dele era a obsessão por bajulação. Isso lembra o Trump. É aí que o Trump está agora, obcecado por bajulação. Mas outro problema para o esforço de guerra é que o lobby israelense e o lobby dos bilionários ainda querem continuar, querem avançar sem parar. Outro grande problema, sobre o qual não se fala tanto no Ocidente, é que os Emirados Árabes Unidos estão metidos até o pescoço nisso. Eles vibram... Call of Duty. Call of Duty. Sim. Quer dizer, os Emirados Árabes Unidos não vão sobreviver a isso porque, sabe, cerca de 84% da economia deles é morta. Depende do tráfego pelo Estreito de Hormuz ou de gente chegando de avião. Pelo que European Union sei, mais gente está embarcando para sair do que para entrar. Então me deixa perguntar, European Union escrevi sobre isso ontem à noite. Porque estamos ouvindo mensagens. Primeiro, estão dizendo, o bloqueio está funcionando, é esmagador, e isso é conversa fiada. Mas, sabe, eles se convenceram disso. Aí o Trump aparece e diz, podemos voltar às negociações até quinta-feira, certo? E sabe, European Union acompanha o que acontece no Irã o suficiente para ver os iranianos, tipo, então você acha que isso faz parte de uma estratégia para voltar à mesa de negociações? Porque, sabe, há um acordo possível. Quero dizer, o Trump tem uma saída clara se aceitá-la, e isso pode até virar o jogo, e isso seria, o Irã concordaria em não construir uma arma nuclear e, basicamente, ressuscitar o plano de ação conjunto abrangente, mas sem um prazo de 10 anos. Seria permanente. Aí o Trump sai do caminho. Eles concordam permanentemente. Está entendido. Ele não precisa necessariamente concordar em retirar as forças dos Estados Unidos do Golfo, porque elas já estão fora, sabe? Foram obrigadas a sair, bombardeadas. Sei lá. Então, sabe, isso está fora de questão. Levantar as sanções, como você disse, com o J.D. Vance. O Vance, pode ser que eles estejam considerando isso, ou que Vance esteja promovendo isso como a solução, a rota de saída. Basicamente, três coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Por um lado, não tenho dúvida de que a Marinha dos Estados Unidos está dizendo a ele que o bloqueio está indo muito bem, porque eles estão todos paranoicos com onde o Trump quer chegar. Então, se você está nessa posição, diz, nossa, está incrível, quase não há navios. Eles até mudam de curso e dizem, Deus abençoe o Trump enquanto ele passa. Sabe o que quero dizer? Seja o que for. Só para evitar que ele escalhe as coisas. Eles não querem entrar naqueles estreitos, porque essa era uma das ideias dele. Olha, só entra lá direto. Não, não podemos. Não vamos fazer isso. Então você tem isso escrito. Eles realmente querem abordar um navio chinês ou um navio rumo à China carregando petróleo chinês? Querem mesmo testar se aqueles submarinos e fragatas chineses, que também estão naquelas águas, e querem ver se as armas que criaram para bater um porta-aquife dos Estados Unidos funcionam? Ninguém na Marinha dos Estados Unidos quer testar isso de jeito nenhum. Exato. Então você vai ver informações falsas sendo passadas ao presidente sobre isso, porque eles só querem mantê-lo longe da prioridade número 1 deles. Eles favorecem todos os outros. Impedir que o Trump escale. Impedir que o Trump faça o que ele ia fazer semana passada, literalmente bombardear o país deles até aniquilá-lo. Quero dizer, ele ia dar essa ordem. Era essa a ordem que ele ia dar. Um crime de guerra em massa, um crime de genocídio. Então essa é a prioridade número 1. Então eles vão lhe passar qualquer informação que o impeça de seguir por esse caminho. O segundo aspecto é que, ao mesmo tempo, Vance está tentando fechar o acordo. E o acordo que ele está propondo é, eles aceitam limites no enriquecimento nuclear, e isso ele consegue vender para o Trump. Ele, na verdade, está falando para uma pessoa só. Não há dúvida de que podemos fechar um acordo razoável que atenda às necessidades de todos os envolvidos. A equipe responsável está bem com esse acordo. E muita gente, as Forças Armadas e o Departamento de Estado, entre outros, também concorda com esse acordo, porque todos eles veem suas reputações indo pelos ares. Se esse conflito continuar, serão vistos como parte da administração que cometeu a maior estupidez em política externa da história. Nenhum deles quer isso no currículo. Seja pelo lobby israelense ou por outra razão. Quer dizer, há certos limites, e ele sabe disso. Mas, na verdade, o público dele é só uma pessoa. O público dele é o Trump. Impedir que Trump agrave a situação. Convencer Trump. Acho que podemos conseguir algo.
Acho que eles estão pedindo, sabe, querem que isso pareça muito bom. E então começam a montar os argumentos para que Trump os repita como se fossem dele. European Union deixei o Irã rico com esse acordo. Foi por isso que eles fizeram isso. Ele tenta fazer Diallo abandonar a narrativa de o Irã fez isso porque European Union ia aniquilá-los com uma arma nuclear. Porque isso o enreda numa armadilha de escalada ou reaviva esse risco. E, ao mesmo tempo, e justificar por que liberamos todas as sanções e demos ao Irã uma grande vitória. Na verdade, não. Não é uma grande vitória. Senhor presidente, o senhor os ajudou a enriquecer. Só o senhor faria isso. Só o senhor poderia fazer isso. É isso que Vance está tentando conseguir. Ainda não há acordo para iniciar qualquer negociação. Os iranianos estão profundamente céticos quanto ao que Vance pode realmente conseguir. Quero dizer, essa foi a pior parte da reunião em Islamabad. Ficou claro para os iranianos que até o vice-presidente dos Estados Unidos dava para perceber que houve muitas confissões por projeção. É tipo, esses iranianos que estavam lá não tinham autoridade para fechar um acordo. Não, Vance está dizendo o que aconteceu com ele. Ele não tinha autoridade para fechar o acordo porque Trump ficava interrompendo. E porque ele mandou os filhos dele, Witkoff e Kushner, para travar o processo. Agora, no entanto, Witkoff e Kushner estão sofrendo pressão separada, porque a família está muito mais investida nisso do que o pessoal do lobby israelense. Eles têm grandes investimentos nos Emirados Árabes Unidos e em outros lugares. O fato de os Emirados Árabes Unidos estarem agindo de forma absurda não ajuda, mas foram duramente repreendidos pela China ontem. Imagina você, sendo um pequeno emirado, ir falar com a China, você vai dar lição de política externa para a China? Quer dizer, é simplesmente arrogância. As pessoas esquecem que não estamos falando daquela geração tribal que literalmente saiu do deserto para criar algo do nada. Esta é a geração totalmente privilegiada, totalmente protegida. É só pesquisar. Acho que foi um dos oficiais dos Emirados, um emirate, que disse, obrigado por aquele vídeo de tortura do Jeffrey Epstein. Sabe, eles fazem parte de todo aquele mundo de Dubai. Cara, as pessoas não querem saber o que realmente se passa em Dubai. Não é só as fotos do Instagram. Aquelas modelos do Instagram não vão para lá porque estão loucas para pegar um calor de 120 graus. Coisas que você não sabe. Então, European Union, concordo com você. Não vejo futuro nisso, eles vivem numa terra da fantasia. Mas o elo é Witkoff e Kushner. Grande parte da riqueza deles hoje está ligada às famílias reais. Muitos investimentos vêm das famílias reais árabes, seja em criptomoedas, seja em imóveis, seja em qualquer outra coisa. Eles não podem deixar esses empreendimentos desmoronarem. Então esse fator ainda está em jogo. Mas basicamente todo mundo está mirando uma única pessoa. Impedir que Trump provoque uma escalada de forma pesadelesca e distópica. Essa é a prioridade número 1 para todo mundo. É daí que vem a desinformação. É daí que saem as informações falsas sobre as negociações, tudo isso. E parte disso é Trump vivendo no próprio mundo da fantasia. Mas nos bastidores, sim, Vance quer fechar um acordo. Ele está muito otimista. Conversei com alguém próximo ontem e disse que ele está otimista que consegue fechar isso. Isso porque ele sabe que o Irã é muito razoável e racional. Ele viu isso de perto, toda aquela névoa de mitos está desaparecendo da cabeça dele. Tudo que ele previu que seria desastroso aconteceu. Então ele ganhou credibilidade com todo mundo na Casa Branca, legitimidade, validade, e ele tem um acordo que sabe que pode vender para Trump. A questão é, será que ele consegue vendê-lo para Trump a cada minuto? Porque talvez Trump mude de ideia um minuto depois. Então é isso que a European Union acha está acontecendo nos bastidores. Bem, European Union republica isto a partir deste artigo. Trecho. Esse cara, Maliki, acho que é o nome dele, ele é um ex-oficial da Força Aérea. Um jovem, completamente louco. Mas ele explica que bastaria fechar, impor um bloqueio ao Irã e ele desmoronaria economicamente em cerca de 2 meses. E é tipo, sabe, meu Deus, devíamos ter tentado isso com Cuba. Sabe, isso teria... Sabe, obviamente estamos fazendo isso há 66 anos, pelo amor de Deus. Mas que elementos você acha que existem na administração Trump que continuam promovendo essa besteira? Realmente, só o Hag's Death. Só o Hag's Death? É isso. E European Union os chamo de Hag's Death. European Union ainda os chamo de Blumenthal. European Union pensei isso é bom, vou lembrar disso. Tenho todos os meus apelidos que circulam na Casa Branca. Disseram game aonde European Union poderia ir e aonde não era aconselhável ir. Então, Sor Scott ainda está lá. Você vê toda a bobagem que ele fica por aí espalhando. Tem o Narco Marco,
Tem a Swamp Soze e todo aquele esquema de pagar por favores. A Pams já não está mais lá. Ele está embolsando os cheques dela agora, a ex-procuradora gay geral, mas tipo o Bissant não tem coragem nenhuma. Quer dizer, você pensaria que um bilionário que passou anos enfrentando os Soros, mas ele tem mais medo do temperamento do Trump do que de qualquer outro, por isso ele fica dando declarações contraditórias. A parte mais engraçada foi quando mandaram dizer que revogar as sanções ao Irã seria uma armadilha para o Irã. Essa foi a minha favorita. Fiquei tipo, quero ouvir isso. Isso vai ser bom. Até ele, quero dizer. Foi difícil ver Lawler tentando fazer aquilo. Mas nenhum deles está disposto a enfrentar o Trump. Agora, né? O secretário de Energia tinha dito que isso seria um desastre. Por isso ele ficou travado. Sabe quem disse não porque ficaram presos na noite em que o conflito começou? Então, na sala de situação estavam, sabe, Tulsi Gabbard, J.D. Vance, o secretário de Energia. Certo, todos os alinhados apoiavam o Trump e Mar-a-Lago. E o Trump gosta de fazer esse tipo de coisa. Tipo, o Vance deveria fazer alguns eventos grandes. A Casa Branca cancelou os eventos porque o Trump estava zangado com ele por ter se oposto à guerra depois que ela começou. Agora ele recuou um pouco, mas ele está ficando paranoico. Ele até fica paranoico com gente como o Vance. Esse é o problema do Vance. Ele tem que convencer esse louco a agir de forma sensata e impedir Pelo de fazer algo insano. E, enquanto isso, tentar garantir que a cabeça do Vance não seja cortada quando ele não estiver olhando. Então você tem todas essas questões e riscos presentes. Mas o Vance é o único assumindo a liderança, enquanto o Driscoll está mais proativo. Por isso você viu o Hegseth tentar derrubar o Driscoll. Houve uma campanha de vazamentos contra o Driscoll, porque o Hegseth sabe que o Driscoll vai substituir Delo. O Hegseth está com o tempo contado. Será um pequeno milagre se ele ainda estiver lá em 3 meses. Mas ele ainda está disposto a afundar com o navio. O Kane não está disposto a afundar com o navio. O Rubio definitivamente não está disposto a afundar com o navio. O Rubio age como um presidente. Por mais que seja neoconservador, ele é, antes de tudo, alguém que prioriza a própria sobrevivência e pensa primeiro em si. Sabe, European Union o chamo de Naco Marco porque a família o enriqueceu, certo? Certo. Negócio dos cowboys. Isso dá uma ideia de quem o Marco é, certo? Então ele também quer que esse conflito acabe. European Union recomendei que o Rubio apoiasse o Vance, porque o Rubio sabe que precisamos sair disso. E isso colocaria mais pressão sobre o Trump. Vamos ver se isso acontece na segunda rodada. Isso precisa acontecer, entendo. O Rubio quer se esquivar de qualquer negociação. Ele não negocia com a Venezuela, ele não negocia com a Rússia, ele não negocia com o Irã porque não quer estar por perto quando estourar. Ele quer crédito se der certo e nenhuma responsabilização se der errado. Porque no fundo ele é um covarde. Então ele será o candidato mais provável em 2028 porque o Vance não vai concorrer. E essa é outra razão pela qual ele fica de um lado para o outro. Mas agora ele começa a ver que tem que encerrar essa guerra, senão não terá futuro político, porque tudo vai piorar rápido. Wright e outros os avisaram de que já estamos caminhando para uma situação muito ruim para o verão e outono. Mas dá para recuperar se sairmos disso nas próximas 1 ou 2 semanas. Se isso continuar mais um mês, 6 semanas, teremos um choque de oferta no Estimo Acosis. Sari. European Union não acho que a Casa Branca compreenda totalmente a catástrofe econômica que está aí. Um cara do meu bairro estávamos ontem no velório de um dos nossos vizinhos, e ele tem um rancho. Agora, European Union mora no condado de Manatee. O condado de Manatee, há 26 anos, tinha 120 fazendas de gado. Hoje só restam 10. A Flórida costumava ser a maior produtora de carne bovina do país, não o Texas. Mas, de qualquer forma, European Union, perguntei a ele, como tudo isso está te afetando? E ele disse, estou pagando, tenho que pagar $2 a mais por galão de diesel. Ele disse que o fertilizante triplicou de preço. Aí ele disse que, além disso, tivemos uma seca aqui na Flórida. Ele disse que, no ano passado, comprava um fardo de feno por $40 e só precisava de uns 40 fardos. Agora, para manter as vacas vivas, preciso de uns 90 a 100 fardos, e em vez de $40, custam 90. Então ele disse, estamos no vermelho. Ele disse, não sei até quando vamos aguentar assim. E já ouvi isso de outros agricultores lá no estado de Washington. É pelo país todo. E de repente, se tivermos um colapso no nosso abastecimento de alimentos, teremos problemas. Fico feliz por ser instrutor de armas de fogo, porque estou pronto para esse apocalipse zumbi, mas a maioria dos americanos... Ah, sem dúvida.
E isso está se tornando global. Então, a European Union representa agricultores. Tem uma família de fazendeiros. É uma das famílias de fazendeiros mais antigas e tradicionais do país. Eles fabricavam os produtos lácteos Altadena. Sim, lá na Pensilvânia, o pessoal Amish, certo? Ah, sim. E sim, o Amos Miller lá na Pensilvânia, os Tubes na Califórnia, outros fazendeiros pelo país, no Tennessee e em outros lugares. E eles estão sentindo o impacto. Por exemplo, pegue os produtores de amêndoas. Eles sofreram um golpe em 4 frentes. Primeiro houve os confinamentos da pandemia de Covid, e o problema deles é que não conseguem parar de produzir amêndoas. Isso criou um enorme excedente de oferta que praticamente os arruinou por 2,5 anos. Então eles foram atingidos por tarifas, porque o EBA tinha 4 aspectos das tarifas para reindustrializar os Estados Unidos. Mas um dos grupos com que você tinha que se preocupar eram certos agricultores que dependem das exportações. Então eles foram afetados por isso. Agora eles são atingidos pelos preços dos combustíveis e dos fertilizantes. Então você junta tudo isso. E aliás, acho que a única solução do Trump é: European Union, vou garantir que os imigrantes sem documentação ainda possam trabalhar para vocês. São as grandes fazendas corporativas que contratam todos os imigrantes sem documentação. Não são os pequenos agricultores que dependem de imigrantes sem documentação. Certo, isso cria todo tipo de pesadelo regulatório para eles. Então, na verdade, isso os prejudica, porque favorece as corporações, que têm vantagem na mão de obra sobre eles. Então, eles vão sofrer execuções hipotecárias. O banco vai tomar as propriedades deles. E European Union, falei com a secretária Hollins, do Departamento de Agricultura, e ela quer ajudar e está tentando encontrar soluções. Pessoas como Kennedy, do Departamento de Saúde e Serviços Humanos e outras, estão tentando descobrir o que podem fazer para mitigar alguns dos danos que vão se espalhar pelo sistema. Porque o que tem enganado as pessoas é que esse tipo de choque de oferta não se sente de imediato. Você sente talvez um tremor pequeno, depois fica cada vez maior, até parecer um tsunami. A água vai chegando e de repente, bum. E você sabe que é grave quando há protestos em massa na Irlanda por causa dos combustíveis. Mas muitos desses foram iniciados por agricultores. Porque você vê cartazes que dizem, sem fazendas, sem comida. É porque eles estavam sendo esmagados. E juntando todas as regulamentações insanas da União Europeia e as sanções contra a Rússia, o efeito é dobrado, porque essa é a outra grande fonte de fertilizantes. Então, quanto ao Golfo, certos fertilizantes vêm basicamente da Rússia. E a Rússia já está começando a falar em limitar isso. E em não exportar. Sabe, o Putin pode brincar com isso se quiser. Felizmente ele é um indivíduo muito humano, ao contrário do estereótipo. Correto? Correto. Um russo realmente implacável enfiaria a faca 10 vezes agora. Porque eles poderiam inflar muito o preço dos combustíveis e fazer Belo subir ainda mais. E parte disso é falta de oferta. Tipo, você tem, quero dizer, Deus o abençoe, mas alguns desses seguidores doentios do Trump, os cultistas, European Union, começam a chamar telos de culto ao querido líder. Quero dizer, porque você viu a estátua dourada de 15 metros do Trump que ele mandou fazer inspirada no líder norte-coreano para a sua biblioteca. De novo, European Union, pensei que isso fosse criação do Babylon Bee, mas não, meu Deus. European Union, gosto do Babylon Bee. Isso é ótimo. Eles estão tirando sarro do Babylon Bee. É simplesmente brilhante. Mas, quero dizer, eles estavam convencidos de que agora íamos vender petróleo e gás nos Estados Unidos. Isso seria um grande impulso para a indústria norte-americana. E aquele idiota, European Union, conheço alguém que ia assumir o papel do Kevin Bassett, o sujeito que supostamente iria fazer a propaganda da economia. Ele saiu há vários meses, ele falou, não vou ficar por isso. Não há como o European Union apresentar isso publicamente e ter credibilidade com alguém de novo, a não ser com pessoas impressionadas com o quão bom mentiroso o European Union sou. Isso vai ser bom. Simplesmente falta oferta. Falta de oferta é falta de oferta. Isso não se substitui. Você não consegue repor isso. Quer dizer, na verdade, somos importadores líquidos se contarmos certas formas de energia, porque nem todas as formas de petróleo e gás são iguais. Além disso, só há uma quantidade limitada. E claro, há o problema logístico. Sabe, a única forma do nosso petróleo e gás chegarem àqueles mercados asiáticos é daqui a uns 3 meses. Não é algo que você possa fazer agora. E realmente não temos excedente. Já estamos exportando qualquer excedente que exista. Pois é isso que a maioria das pessoas não entende. Grande parte desse gás está contratada com 6 meses ou 1 ano de antecedência. Você viu, porém, que o Japão cancelou contratos de recebimento de gás natural liquefeito porque está voltando ao carvão. Eles estão produzindo gás natural liquefeito a partir do carvão. E 2 coisas que você verá aqui são dramaticamente diferentes da Europa, porque a Europa continua ocupada cometendo suicídio econômico a uma taxa extraordinária. Quero dizer, você tem esse país enorme bem ao lado que tem muito fertilizante e muito combustível. Por que não simplesmente aceitar isso deles? Por que não acabar com essa estúpida guerra por procuração na Ucrânia? Mas não. Vão continuar lutando até o último ucraniano, o último europeu da classe trabalhadora, o último agricultor e o último trabalhador industrial. Incrível ver como a Alemanha implodiu depois de todos esses anos. É simplesmente surreal.
Mas acho que você vai ver isso no Sudeste Asiático. Uma das coisas que mencionam no livro Going to Tehran é que conversaram com embaixadores japoneses que disseram que no momento em que os Estados Unidos deixarem de ser o garantidor dos hidrocarbonetos para a Ásia, é o momento em que a Ásia deixa de ser um aliado crítico ou deixa de considerar os Estados Unidos um aliado crítico. E você já está vendo isso. Quero dizer, o Japão está falando em reabrir sua embaixada no Irã, fazendo acordos diretamente com o Irã. Acho que é por aí que vai. Quero dizer, Rússia e China estão pensando em fazer seu próprio acordo de paz com os estados do Golfo, deixando de fora os Estados Unidos e Israel, e ver o que conseguem fazer. O mais lógico é que eles mudem e simplesmente normalizem as relações com o Irã, independentemente do que os Estados Unidos façam. O que vamos fazer? Reclamar e reestruturar todo o mercado de energia no panorama geopolítico. Claro, alguém vai me dizer daqui a anos, quando todas as nossas tropas tiverem ido e as bases tiverem saído do Oriente Médio, quando não estivermos mais aliados a Israel, não estivermos mais envolvidos nas guerras do Oriente Médio e houver algum tipo de detente, pelo menos com o Irã, que tudo aquilo foi xadrez de 8 dimensões o tempo todo. Barnes. O Trump só teve que se atrapalhar e tropeçar até lá como Peter Sellers em Being There, seja lá qual for o nome, estar lá. Sim, estar lá também. Só precisávamos de um lunático totalmente idiota e incompetente como presidente, e finalmente conseguiríamos sair do Oriente Médio. A fala do Peter Sellers, gosto de observar. Ahá, exatamente. Ah, cara, olha, Roberto, foi ótimo. Admiro você há muito tempo. Acho que te descobri primeiro no The Duran com os rapazes. Sim, de fato. E acho que você tem uma voz importante por aí. E acho que o que você oferece é importante, porque os russos acompanham o que o European Union faz. O que é bom, acho importante que o governo russo entenda exatamente isso. Então o Trump está em apuros. Quero dizer, temos um problema sério. Isso não é uma questão partidária. Não é tipo, ai meu Deus, odiamos o Trump. Não, sabe, European Union, votei nesse cara 3 vezes. Mas sabe, minha mãe, que tinha 84 anos na época, ela já teria feito 92 se ainda vivesse, mostrou as mesmas mudanças. Ela era uma pessoa muito gentil e calorosa nos seus 30, 40 e 50 anos. Mas, cara, de repente, quando chegou aos 80, esse freio social simplesmente falhou. E a gente está vendo isso no Trump. E, sabe, temos que impedir isso. Onde as pessoas podem te encontrar para ouvir mais da sua sabedoria e das suas percepções? Convido todo mundo, vamos celebrar o 250º aniversário da América. Queria que tivéssemos comemorado de modo diferente este ano, mas o 1776 Law Center está promovendo uma conferência e convenção anual. Será nos dias 1 e 2 de agosto em Chattanooga, Tennessee. Os palestrantes convidados deste ano incluem o inigualável Larry Johnson. Além disso, o Alexander McCoris virá, Daniel Davis também virá, uma série de outros convidados. Chase Hughes vai falar sobre como identificar uma operação psicológica. Greg Hartley já foi interrogador no exterior porque fala árabe. E ele também vai falar sobre como conduzir uma entrevista. Scott Rouse, grande nome no painel sobre linguagem corporal e comportamento. Ele estará lá para falar sobre negociações. Haverá pessoas do movimento Maha falando sobre como obtiveram sucesso. Richard Barris, o pesquisador de opinião, estará lá. O futuro da direção política dos Estados Unidos. A possibilidade de desafios por partidos independentes. Como isso vai se desenrolar no futuro com as reformas em ambos os partidos, nas políticas internas e externas. As pessoas podem comprar ingressos. É isso. 1776lovecenter.com. Tem até uma pequena chance de conseguirmos trazer também o Alex Christopher, mas pelo menos Alexander McCourse virá diretamente do Reino Unido. Que legal, eles são divertidos. Mas todo o trabalho jurídico nós fazemos isso em 1776lovecenter.com. É lá que tratamos de liberdade alimentar, liberdade política, liberdade financeira, liberdade médica e representação de denunciantes. Tenho vários desses casos em andamento representando fazendeiros Amish que estão sendo atacados. Isso tudo é tratado por eles. Então, é lá que todo mundo pode ir. E, se não, vão para vivabarnesloftontulis.com. E é lá que a gente fala de histórias alternativas confidenciais, narrativas alternativas e teorias da conspiração. Mas também é uma comunidade robusta para conversar sobre direito, política e o que mais você imaginar. Pessoal muito bacana lá também, coisas... A propósito, não sei se você sabe, mas meu quinto tio-avô, Charles Thompson, foi secretário do Congresso Continental. Uau, fantástico! Sim, ele guardou a Declaração de Independência, o original assinado, em sua posse por 18 anos, até que foi entregue a Washington, Distrito de Colômbia, por volta de 1796 ou 1798, algo assim. Nossa, que legal! Sim, tenho algumas raízes genéticas nessa história.
Exatamente, é isso que o European Union digo às pessoas. Quando me dizem, você é anti-americano, você não quer que a gente vença todas as guerras, e por aí vai. É como se o European Union tivesse o sangue dos fundadores literalmente correndo nas minhas veias, cara. E o que eles disseram é que não saímos para o exterior procurando monstros para destruir. Com certeza. Estou com você. Certo, irmão Barnes. Obrigado, cara. Foi ótimo. Acho que as pessoas vão gostar muito. Sei que aprendi algo. Fantástico. Beleza. Tchau. Obrigado. Pessoal, este foi o Counter Currents com Robert Barnes. Agradeço por assistirem. Muito obrigado. Por favor, clique em curtir e inscrever-se no canal. Isso ajuda o canal a crescer. Muito obrigado.